Salve, torcedor! Primeiro mata-mata na Copa, nessa fase nova de 16avos de final, o jogo entre um dos donos da casa e a África do Sul, que se classificava para essa fase mata-mata, pela primeira vez, né? E foi um começo de jogo muito bom, muito gostoso da gente acompanhar. Foi um jogo muito movimentado, com a seleção da África do Sul tendo a primeira oportunidade num contra-ataque, finalizando para o gol para a defesa do goleiro. E foram assim 15 minutos como um todo, a gente teve um jogo de ambas equipes buscando o jogo em alta velocidade, tanto a África do Sul quanto o Canadá. Foi um começo de jogo sendo procurado em alta velocidade. Aos 16 minutos o Canadá tem uma boa oportunidade com o Jonathan David, que finaliza muito mal. Aos 21 minutos existe uma oportunidade numa falta cruzada para dentro da área. Ela passa por todo mundo, o goleiro faz a defesa. E aí acontece aquela parada técnica. E neste momento, quando o jogo retorna ali por volta dos 34 minutos, 35, pós-parada, é uma das poucas partidas que o jogo segue igual após essas paradas. Porque geralmente um time começa atacando mais, outro começa um pouco mais retraído, existem mais oportunidades, mas o jogo voltou muito parecido. Dos 40 para frente, o Canadá tem uma oportunidade ali aos 42, e a gente vê nessa parte final um jogo ainda muito igual. O Canadá teve essa oportunidade e teve também outro escanteio, a bola fica viva na área, quase dentro da pequena área da África do Sul, mas a zaga consegue se postar e salvar o que seria o primeiro gol do Canadá. E a gente vai para o intervalo assim e vem para um segundo tempo que, no geral, foi um segundo tempo muito mais brigado, né? Até que a partir dos 18 minutos o Canadá passou a rondar mais a área da África do Sul, sem criar muitas chances claras, mas tinha mais a posse de bola. A seleção da África do Sul, após esse início, já perto dos 30, responde em contra-ataques, mas continua com muitas dificuldades nesse último passe, no terço final, que deixaria os jogadores na cara do gol em busca de abrir o placar. O Canadá volta a ter ali uma pressão maior aos 35 com bolas aéreas, e já dentro dos acréscimos o Eustáquio finaliza de fora e abre o placar para o Canadá, quando você, todo o estádio, todo mundo que estava acompanhando esse jogo já esperava a primeira prorrogação da Copa do Mundo. E aí eu trago para você o seguinte, torcedor: se um jogo decidido aos 46 do segundo tempo entre África do Sul e Canadá, que você estava assistindo até agora há pouco, não merece teu like, eu não sei o que merece. Então já deixa o teu like, já se inscreve no canal para não perder nada, porque amanhã tem jogo do Brasil, hein? E comenta aqui para mim também o que você achou desse jogo. O que você achou desse jogo, desse primeiro mata-mata. Porque a gente pode parar para pensar, torcedor, o seguinte: não eram dois times muito fortes, a gente não estava vendo
um França-Espanha, entendeu? Mas foi um jogo que não faltou emoção, em momento algum. Você pode chegar para mim e virar e falar, Lu, faltou qualidade técnica em determinados momentos. Faltou. Principalmente pela velocidade do jogo. Pela velocidade da partida. Se a gente fala em qualidade técnica, muito provavelmente esse jogo teria mais gols e talvez seria resolvido antes. Né? Mas foi um jogo que não faltou emoção, que não faltou disputa, não faltou entrega. E é isso que a gente espera de uma Copa do Mundo. E é isso que a gente espera de uma Copa do Mundo. E a gente, principalmente se a gente fala de seleções que estão buscando algo inédito, como o Canadá, independente do Canadá estar sediando a Copa ou não. Porque a África do Sul também sediou a Copa lá em 2010 e não passou da primeira fase. Então essa foi a melhor campanha da história da África do Sul. Então isso é de se tirar o chapéu, isso é de se ressaltar. E o Canadá está fazendo ainda mais história em relação à África do Sul, está tendo uma campanha um pouco mais bem sucedida por estar numa fase adiante, dentro de casa. O Canadá está jogando uma Copa do Mundo dentro de casa e está numa fase mata-mata. O Canadá está nas oitavas de final. Quem esperava isso do Canadá? Porque nós estamos falando do Canadá. Nós não estamos falando do México. Porque a gente não está falando do México, que o México tem um histórico já diferenciado e mais avançado em Copas do Mundo. Não só por não ser a primeira vez que cedia Copas, mas vira e mexe, o México está em mata-matas de Copa do Mundo. Não avança muito, mas ele está disputando Copa do Mundo. O Canadá não. O Canadá não. E querendo ou não, o Canadá cedia a Copa e já faz história no contexto futebol canadense de se entregar. De se ver o futebol, né? De se ver a Copa do Mundo. E é mais uma história muito gostosa de contar para você. E eu quero saber de você, o que você achou do jogo, o que você viu dessa partida, se você espera mais momentos assim, com essa fase a mais de mata-mata, dessas seleções ditas menores. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta aqui o que achou do jogo, dessa emoção de esperar a prorrogação e lá não chegar, ter gol no final. O que espera do Canadá para as próximas nas próximas fases. Se não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like. Muito obrigado por acompanhar no vídeo até aqui. E não se esqueça, agora é mata-mata, perdeu, tá fora. Acompanha a Copa comigo. A Copa do Mundo se entende entre as linhas.